Olá, ouvintes e amigos do Comunicast, começando mais uma edição do nosso podcast aqui do Blog da Comunicação. Hoje nós vamos debater aí um tema que está dando o que falar aí, não só no ramo esportivo, mas em todos os sentidos, política, de ética, que são as obras para a Copa do Mundo de 2014. A gente sabe que o Brasil vai sediar o Mundial, alguns estádios não estão nem concluídos, só tem o projeto, nem começaram a ser erguidos, e a Copa está se aproximando e muita gente pressionando. Então, muita gente pressionando aí pelas obras que não saem, e ficam aí essa enrolação, problemas políticos no meio. Enfim, hoje a gente vai debater esse tema. Eu, Guilherme Freitas, vou conversar com o James Freitas, com o Leandro Lopes e com o André Ítalo, os nossos colunistas aí de esporte do blog. O Marcelo Guigoneto está em Manaus, mas mandou uma mensagem, ele está ausente mais uma vez. Não vamos falar de Corinthians hoje, mas ele está ausente. Mas ele mandou aí uma mensagem lá de como estão as coisas em Manaus, e a gente dá uma lida para os nossos leitores também ficarem antenados. Bom, James, é um prazer tê-lo mais uma vez participando do Comunicast, e hoje num tema bem polêmico, né, essas obras da Copa. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos do Blog da Comunicação. Prazer estar aqui novamente em mais um Comunicast. André, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, e vamos aí falar sobre a região Nordeste, né, já que você está situado aí nessa região. Obrigado, Guilherme. Olá, Leandro. Olá, James. Um abraço a todos os ouvintes, e é um prazer mais uma vez participar do Comunicast, dessa vez sobre as obras da Copa 2014, né? Um tema muito polêmico. Legal. E Leandro, seja bem-vindo também ao... Olá, amigos, Guilherme, André, James, um abraço para o Marcelão, que foi no jornalismo Verdade do blog da Comunicação conferir em Manaus de perto. Um abraço para os amigos do blog. Estamos prontos para comentar com o bom humor que nos cabe um assunto sério como esse. Legal. A cidade de São Paulo vai ser sede aí da Copa do Mundo, mas tem um dilema, né? Ninguém sabe se o estádio que a CBF definiu, o Itaquerão, né, o novo estádio do Corinthians, vai estar pronto até lá. O que você pode dizer aí da cidade de São Paulo, não só no estádio, né, que a gente ainda não sabe bem onde vai ser, mas em toda a infraestrutura, aeroportos, as vias de acesso, transporte público? Como você vê a preparação de São Paulo para a Copa de 2014? Bom, antes de mais nada, esse tema é um pouco extenso, porque para quem está ouvindo o Comunicast, tem que pegar o fio da meada para entender por que as coisas estão nesse rumo, né? Deram esse rumo, por que vai sair, como vai sair, os porquês, por que essas pessoas que aí estão tão envolvidas, né, com a causa da Copa do Mundo. Na verdade, né, como é sabido, né, o estádio do Morumbi foi o primeiro indicado a ser sede da Copa do Mundo, né, ser sede, né, de São Paulo, né, representar o estado de São Paulo na Copa do Mundo. E o São Paulo, o clube, né, o São Paulo Futebol Clube, ele é um rival, ele é um oposicionista da gestão Ricardo Teixeira no comando da CBF. E numa eleição do Clube dos 13, onde o Ricardo Teixeira indicou o Kleber Leite né, como presidente, e o Fábio Koff se reelegeu, no outro dia foi anunciado que o Morumbi estava fora da Copa. E até hoje o Ricardo Teixeira ele se nega a falar os porquês e a elucidar todos os fatos, né? Como muita coisa que acontece no futebol brasileiro. Por outro lado, o Corinthians, nesse meio tempo, ganhou status de braço direito do presidente Ricardo Teixeira. E com isso, grana, muita grana. Ricardo Teixeira deu muita grana pro Corinthians e falou meio que assim: vem comigo e você vai se dar bem. Pisa em todos os co-irmãos, né? Pisa na ética que sempre pregou que o São Paulo não infringia a ética, o São Paulo era aquilo e aquilo. E
deu os braços a todos os clubes, né? Deu de ombros para todos os clubes e se associou ao Ricardo Teixeira, que é quem estava na frente por esse Itaquerão, né? Por esse projeto. Eu acho que vai fazer muito bem para a Zona Leste, vai trazer desenvolvimento, vai ter custo do governo, né? A população vai pagar por ele sim, porque as obras do entorno vão ser feitas todas pelo governo municipal e estadual e federal também. Porém, eu não acho certo. Porém, hoje eu ainda faço voz ao que o presidente de São Paulo fez, né? Falou. Aí, algumas pessoas consideraram preconceituosa, mas hoje você vai para a Zona Leste, se você vai, você não volta. Entendeu? É assim, não tem hospital lá. Hospital, tem hospitais lá terríveis. Então, não tem acesso, não tem mobilidade. Como que vai construir uma outra radial? É complicado, entendeu? Em pouco tempo. E aí, se você pensar nisso, vendo que tem o Palestra Itália que está sendo reformado e o Morumbi que está praticamente pronto, ou 80% pronto, e não ser utilizado, isso é politicagem. Isso é Brasil, é Copa no Brasil. Ninguém mexe nos aeroportos, ninguém está vendo um aeroporto em reforma, em ampla modificação para adaptação na Copa do Mundo, ninguém vê. Isso é política, isso é Brasil. Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou narrar o que vai acontecer. Olha, em alguns meses, para não falar anos, vai ter um moncado de medida provisória do governo para salvar São Paulo e liberar a obra para o Itaquerão sair. Então, Leandro, o James falou aí sobre São Paulo, a situação do estádio do Itaquerão que não tem nada pronto, falou da questão política do Morumbi e também aí da infraestrutura que São Paulo apresenta. O que você pode complementar aí sobre essas questões? Então, Guilherme, como o James falou, acho que o problema de São Paulo, talvez não só de São Paulo, é que a questão da Copa do Mundo ela é exclusivamente, para mim pelo menos, exclusivamente política. A gente vai enfrentar todo tipo de problema, todo tipo de complicação por conta da política. Se a gente esquecer um pouquinho a política, porque a gente vai falar sobre isso depois, o amigo ouvinte vai poder acompanhar, a questão do estádio aqui é básica. O Morumbi é o estádio mais, não vou dizer charmoso, mas é o estádio mais importante de São Paulo. A gente tem o Pacaembu, que é um estádio importantíssimo, não dá pra negar, mas o Morumbi foi palco de grandes finais e por história, por merecimento no futebol, devia ser o Morumbi. Acontece que o Morumbi é o estádio do São Paulo Futebol Clube, que é, como todo mundo sabe, rachado com qualquer tipo de federação, onde tem um grupo de clubes e o São Paulo não está, talvez por qualquer motivo, o São Paulo não está, então o Morumbi jamais seria sede da Copa. Acho que as pessoas meio que desconfiavam disso. O problema do estádio do Corinthians, e não é nem questão de ser estádio do Corinthians, eu acho que é obrigação da população, de todo mundo que vive nessa cidade, que vive nesse país, afinal a Copa vai ser aqui, é acompanhar que isso seja feito com lisura e seja feito da melhor maneira possível. Enquanto as obras lá não começam, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, diz que não se sabe ainda se a sede da abertura da Copa será em São Paulo. Isso 2 dias depois de a FIFA ter confirmado, o comitê ter confirmado que ia ser em São Paulo e que ia ser no estádio do Corinthians. Então, assim, o que eu não entendo, a única coisa que eu não entendo disso tudo, e eu não vou saber explicar, obviamente, e eu queria que alguém me explicasse, é que o projeto para o estádio do Corinthians, eu não sei como vai chamar, não tem nome ainda, tem alguém sabe se tem nome? Não, tá o Itaquerão, né? O Itaquerão. Fielzão também. Fielzão, ou Fielzão, o estádio do Corinthians. A gente já tem um projeto para o estádio, o projeto está pronto, tem o apoio da prefeitura, tem o apoio do governo, tem o apoio da presidência. E, cara, então por que não sai? A única coisa que eu não entendo, porque digamos que seja burocracia. Meu Deus do céu, tem o apoio de todas as pessoas deste país. Todas as pessoas. As pessoas que comandam o país querem que saia o estádio. Por que não se começa? Por que a obra não começa? E por que marcaram a obra para o dia 1º de abril? Quer dizer, é para me enganar. A intenção é essa. A intenção é que a gente acabe
Não é possível. Ou é marketing ou é pra me enganar. É alguma coisa. Me soa planos de Sérgio Malandro no auge da Casa dos Desesperados. Não é possível. Que foge da minha realidade. São Paulo é uma metrópole, a maior metrópole do país. Merecia ser tratada com mais respeito nesse quesito. São Paulo devia ter. A abertura devia ser aqui. Óbvio, eu sou morador da cidade. Gosto muito da cidade, mas por merecimento, talvez, por até questão de história futebolística, devia ser em São Paulo. Mas não só São Paulo, o país inteiro tá uma confusão para essa Copa. A grande verdade, isso a gente vai discutir depois, é que o Brasil não está preparado para fazer uma Copa do Mundo. Infelizmente, não está preparado. Estamos nos mostrando, não nós, né, mas quem nos comanda, talvez as pessoas que nos comandam, estão se mostrando incompetentes para isso e a gente vai pagar com na minha opinião, uma grande vergonha. Vamos torcer para que nada aconteça, porque nenhum tipo de vergonha maior do que já está acontecendo aconteça. Agora, o que acontece aqui em São Paulo é a mesma coisa que vai acontecer em outros lugares. A obra vai demorar até que tudo terá que ser feito às pressas. E aí às pressas teremos consequências que discutiremos logo mais. É verdade. Lembrando que antes da Copa tem a Copa das Confederações, que também vai ser disputada nos estádios que seriam da Copa de 2014, né? Testando esses estádios, vendo a estrutura dele, o conforto para o público. E a Copa das Confederações de 2013, certo? Um ano antes. Então, nós estamos em 2011. Isso quer dizer, então, que nós temos o ano de 2011, esse que já começou, já estamos praticamente no Carnaval. Então vai começar agora, vai acabar o Carnaval. A galera começa a trabalhar. E aí, então, temos um ano e 8 meses. Não, o prazo dado pela FIFA foi 31 de dezembro de 2012. Então, pra tá tudo pronto. Pra tá tudo pronto. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Que o prazo não vai ser cumprido. Até lá o mundo já acabou. Então, André, você está em Fortaleza, na região Nordeste, que vai também ser palco da Copa. Como é que estão as obras aí em Fortaleza, na região aí de Natal, na região Nordeste? O que você pode passar aí para os nossos ouvintes? Bom, as obras do Castelão do Estado especificamente ainda não começaram. Mas a situação aqui de Fortaleza já esteve bem pior, porque o governo do Estado está fazendo a reforma do Castelão com uma parceria público-privada, né? Ou seja, eles solicitaram um processo de licitação para contratar uma construtora para fazer a reforma do estádio. Mas o processo de licitação demorou bastante. Ele só foi concluído agora no final de 2010. Um consórcio venceu esse processo. Daí se atrasou bastante as obras, né? A previsão era começar as obras em março de 2010 e ainda não começou. Diz a construtora, o consórcio das duas construtoras que venceram, que eles vão conseguir terminar a reforma do Castelão até dezembro de 2012, né? Que foi para a data do futuro. Desde que eles trabalham em 3 turnos, né? Ou seja, manhã, tarde e noite. Se eles fizerem isso, eles vão terminar o estádio. E Fortaleza está querendo participar da Copa das Confederações, né? Mas, apesar de as construtoras dizerem que vão cumprir esse prazo, a participação de Fortaleza está muito comprometida. Está muito difícil de participar por causa do atraso do processo de licitação. Essa é a situação do Estado de Castelão. Ele vai ter, deixa eu ver, tem anotado aqui, a capacidade dele vai ter aumentada, né, de 59 mil para 66 mil, e essa prevenção está aprovada nessa temporada, né? Tem grande chance. Em relação às outras obras, ou seja, as obras de infraestrutura, tem um grande problema que é a questão da mobilidade urbana, né? A questão do transporte. Por quê? Os hotéis aqui em Fortaleza, eles ficam concentrados numa área, né, que é a Praia de Iracema. Praticamente todos os grandes hotéis ficam naquela região. E daquela região, até o estádio de Castelão são 12 quilômetros. É uma distância muito grande. O transporte ferroviário aqui em Fortaleza é muito precário. O grande desafio de Fortaleza até 2014 vai ser melhorar esse transporte ferroviário com metrôs, veículos leves, né? Melhorar a mobilidade da região hoteleira daqui de Fortaleza para o estádio de Castelão. Em relação ao aeroporto aqui de Fortaleza, está sempre tranquilo. O estado do aeroporto vai ser ampliado. Então, já disse que vai ampliar o aeroporto aqui, que é o aeroporto Martins. Mas a situação aqui não é preocupante, porque o aeroporto aqui não
apenas para capacidade, apenas cerca de 70% do que dá para as pessoas funciona. Então, é que a gente não tem tanto aqueles problemas de atraso, de locação, estrutura. Então, basicamente é sobre o facilidade. O estado ele não funciona, o aeroporto não está pronto, e o que preocupa é a questão do transporte da ligatura até a questão. E a ligatura também não preocupa, porque aqui tem muita terra, o atende é o que afeta as cidades. O Marcelo ele tá lá em Manaus e ele mandou aqui pra gente algumas informações de como andam as coisas lá, né? Ele falou que ele andou bastante pela cidade, viu que Manaus está em obra, né? Ele falou que a indústria tá fazendo muitas obras pela cidade, tentando melhorar a infraestrutura nas regiões próximas, né, onde vai ser o estádio da Copa. Na cidade também está incentivando o comércio a aquecer a economia, a investir. E ele disse que os hotéis também estão trabalhando para atender a demanda dos visitantes que vão chegar para a Copa. Então ele disse que nessa parte a cidade tá indo bem, está trabalhando bem na questão de modernização da cidade para receber os visitantes e as delegações. Ele disse que negativamente é o aeroporto, que é muito pequeno, é um aeroporto que ele disse que só tem uma esteira de bagagem. Então, na Copa do Mundo, o número de turistas, torcedores e até de delegações vai causar assim, um boom, né, no aeroporto. Então, o aeroporto tem que ser aumentado para conseguir receber a demanda de tantos torcedores, de tanta gente. E ele disse que tem pouca gente trabalhando no turismo, já que Manaus, né, está na região amazônica, é uma cidade turística que traz muita gente para conhecer a floresta, a cultura rica lá da região norte, mas que tem pouca gente habilitada para trabalhar nesse setor. Então o mercado de turismo está meio que abandonado. Não tem profissionais capacitados para trabalhar nesse quesito. Então o que eu imagino é que Manaus vai acabar tendo que contratar pessoas de fora ao invés de usar o próprio cidadão local para trabalhar nessa área. E nas outras sedes a gente sabe que Belo Horizonte está com o estágio adiantado, né? O Mineirão ele deve ser talvez o único estádio entregue no prazo. As obras estão acontecendo lá. O próprio Rio de Janeiro também já se movimenta. O Maracanã está fechado desde o final do ano passado para as obras, visando um novo estádio. A gente tem Salvador, que já demoliu Fonte Nova e já está em processo de construção de um novo estádio, no lugar da Fonte Nova, se bem que lá tem, no caso de algum problema, tem o Pituaçu, né, que é um estádio moderno, pode também suprir alguma necessidade. E em Brasília, a previsão é de que vão erguer um novo estádio também, visando a abertura da Copa, que seria um estádio de quase 70 mil lugares para Brasília, né, uma cidade que não tem assim tantos torcedores para encher um estádio de 70 mil. E tem no Sul também, tem o drama agora do Inter, a questão do Beira-Rio, que também enfrenta problemas semelhantes ao Morumbi em São Paulo. Problemas assim com a FIFA, da obra passar pela aprovação do comitê organizador. Tem o Grêmio que está erguendo uma nova arena, então tá também um problema similar a São Paulo. E o resumo pelo Brasil é esse, as obras estão andando em ritmo lento. Guilherme, Oi. Acho que um problema sério que a gente pode comentar em algumas sedes é a questão do estádio se tornar um elefante branco depois da Copa, né? Como está para ser em Brasília, né? A gente sabe que não tem nenhum time tradicional em Brasília, então esse estádio para 70 mil pessoas não vai ser bem aproveitado. Mas só pelo Manaus deve acontecer, né? Vai ser um estádio grande, mas lá a gente sabe também que não tem times tradicionais, praticamente só tem flamenguista, corintiano, vascaíno. O Abel também tem esse problema, isso é uma coisa séria, isso é uma conversa passada. E como é que está em Natal as obras, André?
você que está aí perto na região Nordeste, perto do Rio Grande do Norte? Bom, aqui não sou tão perto, né, como conheço. Tenho família lá, então já fui Natal várias vezes. Aqui lá em Natal, né, tá bem atrasado mesmo, porque eles também estão fazendo como em Fortaleza, né, um processo de licitação para construir o estádio. Esse processo de licitação atrasou muito, porque o Ministério Público vetou o processo que eles já tinham pedido ano passado. Já tinham ganhado base no processo, no projeto, né, na solicitação. Então, essa licitação atrasou e ela só vai recomeçar em março. Então, o processo vai recomeçar em março. Aí, os projetos estarão inscritos, vão escolher ainda a construtora que vem fazer a construção da Arena das Dunas, que é o nome do estádio na Terra. Que vai ser construída no lugar onde era o Machadão, que vai ser abandonada. Não era não, já era abandonada. Então, a previsão de Natal, para que as obras sejam terminadas em dezembro de 2013, ou seja, um ano depois do prazo previsto pela FIP. Eles já reconheceram que não está sendo construído. Então, esse financiamento é bem sério. O estádio deles vai ter capacidade para 42 mil pessoas. O estádio pequeno, com certeza não vai ter condições de... pequeno prazo, em relação às obras, não vai ter condições de sediar uma semifinal, disputa de terceiro lugar, ou elas estão bem atrasadas. Em relação à mobilidade urbana, tem uma coisa que preocupa no tempo. É porque é como Fortaleza. O sistema ferroviário lá é precário. Ao contrário de Fortaleza, não tem nenhuma obra prevista para o transporte público. Aqui em Fortaleza tem esse problema, mas o governo já tem para várias obras. Isso é importante. E esse aeroporto também é importante, porque o aeroporto é pequeno, já funciona em toda a sua capacidade. Então ele vai ter que ser bastante ampliado. Isso não é a situação do tempo. O estádio está bem atrasado. A questão do transporte público não tem nenhuma obra prevista para ser melhorada. O aeroporto já funciona em toda a sua capacidade e é pequeno. Ou seja, eu não estou muito otimista em relação a... Deixando essa parte de obras um pouco de lado, vamos falar a respeito de uma manchete que saiu essa semana sobre a gastança, né, de dinheiro público. 98% aproximadamente dos gastos para a Copa, de tudo, né, tanto de obras para estádio e infraestrutura, vão ser gastos dos cofres públicos. São mais ou menos 23 bilhões de reais que serão gastos em todas as obras, né, para a Copa de 2014. Então aí dá uns 300 milhões mais ou menos de reais. A iniciativa privada não vai colocar dinheiro num lugar que não dá certo. Entendeu? Eu acho que se esses 20 bilhões de reais fosse para melhorar mesmo a condição do bairro, né, quando vamos fazer vamos voltar lá atrás. Quando que o Brasil foi eleito sede, né, foi escolhido sede da Copa do Mundo? Foi 2007, se eu não me engano. 2007. De 2007 para cá, daria para fazer, a grosso modo, por exemplo, uma avenida em cima da radial, um plano de mobilidade urbana, tudo voltado para a Copa do Mundo? Poderia ter feito isso? Poderia. Não foi feito. Agora já fica difícil, né? Agora em 2, 3 anos fazer tudo isso eu acho muito complicado. E vai ser dinheiro, né, público jogado, rasgado, indo para bolso de não sei quem. Entendeu? É complicado, é mais fácil. As empresas não vão entrar para pagar. Nenhuma empresa séria. A empresa séria vai querer garantia, vai querer, né, o mínimo de condições de ter o retorno daquele investimento que está fazendo. E ninguém consegue dar para essas obras. Então... não tem segurança, né, para o cara investir. Tudo caminha para
no que o Brasil mais sabe fazer, né? Medida provisória, desperdício do dinheiro público. Enquanto isso, né, a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, um monte de gente morrendo em enchente, perdendo casa, início do ano letivo e não tem muita gente que não tem onde estudar. As escolas também, o conteúdo não é muito, né, não é lá aquelas coisas e a vida vai seguindo. O Brasil é isso. E ninguém faz nada para mudar, ninguém faz nada, vai. O brasileiro é um apaixonado por futebol. E como consegue lidar com essa ditadura do Ricardo Teixeira? Se você pegar a apelação da CBF, no caso da máfia do apito, ele chama o brasileiro de burro na cara dura. E né, isso é da entidade que administra o futebol brasileiro e todo mundo fica quieto. Falam da torcida do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras. Falam que uma é bonita, outra aquela, outra bate não sei em quem, faz aquela rebuliço. Só que ninguém faz rebuliço naquele cara que realmente é o câncer do futebol brasileiro. Está cada dia mais rico com isso. Poderoso. Será que é pelo leite dele? E tá cada vez mais assim ganhando nome para conseguir o objetivo dele, que é chegar à FIFA, né? Que aí vai ser, na minha opinião, vai ser o fim do futebol. Se Ricardo Teixeira chegar na FIFA. O fim do futebol já tá. Vai piorar ainda mais, porque aí ele vai deixar o André Sanches aqui. É verdade. Bom. Aquele cara, desculpa até mencionar o nome desse ser, né? Vou pedir até pro Guilherme editar, na hora de editar, tirar, né? Desse calhorda, esse cara aí que não presta. E vende alma pro capeta. Nós vamos deixar essa parte aí, porque eu também compartilho com a mesma opinião. Não, pode falar, Guilherme. Pode deixar aí. Pode deixar gravado. Pode deixar que eu também assino embaixo. André Sanches tá fazendo uma besteira atrás de besteira. Acho que até a torcida do Corinthians já tá reprovando ele. Vai pedir impeachment daqui a pouco. É complicado. Então é isso. O James comentou, né, falando que o empresariado da parte privada não tem uma segurança de investir, né? Não sabe se vai ter um retorno. Você concorda com isso, Leandro? Você acha que o fato de haver também muita corrupção nesse tipo de evento, de obras, afasta o dono de uma empresa que tem potencial para investimento? Olha, Guilherme, eu acho que quando a gente começa a falar nessa questão de dinheiro público e as construções, a gente vai começar a entrar em coisas das quais a gente não tem a informação para bancar, mas sabe o que acontece. Empreiteira, cara. A gente sabe que existe as trocas de favores, os contratos com os amigos, enfim, tudo isso que o André falou sobre as licitações que atrasam, as coisas que, pra mim, existe uma expressão que um amigo meu gosta de usar, me perdoem por usá-la, talvez ela seja um tanto quanto chula, mas acho que prova bem, exemplifica bem o que eu quero dizer. Pra mim isso tudo é batom na cueca, cara, sabe? É quando você diz que não tem o que esconder. A gente sabe, só não enxerga que vai ser uma roubalheira toda quem não quer. A população brasileira, infelizmente, talvez a gente até tenha o que fazer e seja acomodada demais para fazer, ou talvez a gente tenha coisas muito mais importantes para se preocupar e com que deveríamos combater, mas o atraso na licitação é básico, vai atrasar tudo isso porque o Blatter começa a falar agora, é como um quebra-cabeça. Eu não sei se o torcedor, quem acompanha futebol, está conseguindo entender o meu raciocínio, mas para mim é como tudo um quebra-cabeça. Primeiro, o São Paulo Futebol Clube ia bancar o estádio, vota contra o candidato de Ricardo Teixeira no Clube dos 13, depois do Morumbi excluído da Copa, o André Sanches, que foi presidente da delegação brasileira, alguma coisa assim, representante da delegação brasileira na Copa, recebe a notícia que o Corinthians terá um estádio para a Copa, aí de repente a licitação do estádio do Corinthians atrasa, outras licitações começam a atrasar, o Inter não consegue o dinheiro que precisa para construir seu estádio, a mesma coisa o Atlético Paranaense, aí 98% é dinheiro público,
Aí o Botafogo pede emprestado alguma coisa, sai do Clube dos 13, aí o Santos quer o Ney Franco para ser técnico do clube durante 3 meses, e aí já não se sabe mais em que posição está o Santos, porque para pedir para a CBF alguma coisa é preciso que se dê para a CBF alguma coisa. Então só não enxerga a roubalheira quem não quer. Infelizmente 98% desse dinheiro vai ser só para construir o estádio. Outros tantos por cento vão entrar no bolso de gente que a gente jamais vai ver. E vai ser assim, o Brasil não precisava da Copa. É muito mais seguro, é muito mais legal que a gente construa estádios, mais legal para eles, óbvio, que estádios novos sejam construídos. Talvez vocês achem brincadeira, a gente até comentava isso aqui nos bastidores do blog, que o Canindé seria o melhor estádio de São Paulo para a Copa. Óbvio, não estou falando de estrutura, do banheiro do Canindé, da confortável arquibancada da torcedora da Lusa, não é isso. Mas é um estádio bem localizado, é um estádio que fica na marginal, é rápido para teoricamente é rápido para chegar lá, quer dizer, tem metrô perto, tem a rodoviária ali perto, shopping centers ao redor. Óbvio, o Canindé não tem um estacionamento, mas o Itaquera não tem nem estádio ainda, então é simples reformar o estádio. Eu estava escutando hoje a Rádio Bandeirantes, e se não me engano o Leandro Quesada comentava que o Ellis Park, o estádio da Copa da África do Sul, não tinha nada de tão diferente do Canindé, era um Canindé reformado. Então assim, eu não sei qual foi o trâmite político lá, que é um país sem tradição no futebol, enfim. Mas aqui, no nosso país, onde a gente tem estádios, alguns times e algumas agremiações como os grandes do Rio, nem todos, mas alguns não têm um estádio próprio, agora é a oportunidade. Eu não estou querendo atacar o Corinthians com isso. Eu sou torcedor de São Paulo, mas gostaria muito de ver o meu time eliminando o Corinthians dentro do estádio do Corinthians. Sabe? Então pra mim é legal que eles tenham um estádio, mas quem vai pagar por isso somos nós vamos pagar por tudo e tudo mais. E a gente tá falando só de estádio, a gente tá sendo básico, a gente não chegou nem a falar dos aeroportos. Acho que o James comentou, mas a gente nem se aprofundou na questão dos aeroportos. Quer dizer, é um caos pra você ir daqui até Porto Alegre de avião. Então imagina como é que vai ser, cara, esse bando, entre aspas, de gringos chegando aqui pra assistir um jogo no estádio em Itaquera, que não tenho nada contra Itaquera, inclusive visito Itaquera, eu vou pra Itaquera de vez em quando, absolutamente nada contra Itaquera, diferente do presidente Juvenal Juvencio, mas é um lugar distante, é um lugar onde as pessoas, lógico, vai ter toda uma espera-se toda uma reformulação de transporte e tudo mais, mas o Canindé tá pronto, cara, tá ali. Era só que se as pessoas fossem sérias e práticas, como se esperava do ser humano, o ser humano dito racional, a Copa poderia ser muito bem no Canindé, cara. Reforma o Canindé, cobre o Canindé com dinheiro público, então parceria com a Portuguesa, não sei. É para que o Brasil como um todo demonstre sua capacidade de administração, e a gente está demonstrando uma péssima capacidade de administração. Nós administradores estamos demonstrando péssimos administradores, e infelizmente muita grana vai rolar, só a gente preparar o bolso e esperar. E vai ser assim em 2000 e na Olimpíada também. Em 2016 vai ser a mesma coisa, a gente sabe disso. E por falar nessa gastança de dinheiro público, não dá para não imaginar os famosos elefantes brancos, estádios que vão ficar lá, vão custar bilhões e vão ficar à mercê da boa vontade de ter algum jogo ou de algum time investir no estádio para usar. O que você pode falar sobre isso, André? Você acha que nós vamos ter uma herança de muitos elefantes brancos? Teremos várias heranças em formato de elefante branco. Em Brasília não tem time tradicional para bancar o estádio de lá, 70 mil pessoas a capacidade. Nenhum time de lá, nem o tradicionalismo brasileiro vai conseguir lotar aquele estádio. Em Manaus, você não tem times de grandes torcidas, você tem o América de Manaus, o Fast Club. São times que se aparecem na Copa do Brasil, assim, na primeira e na segunda fase, para pegar os grandes e ser eliminados no primeiro jogo. Essa é a função social delas no futebol brasileiro. Só isso. Não tem como elas manterem esses estádios. Nem o próprio governo, cara, porque serão estádios caríssimos. Então, serão estádios que vão demandar uma manutenção, cara. Não vai ser barato manter esses estádios. Então, nem os clubes vão conseguir fazer isso, nem o próprio governo estadual de cada estado, que tem estádios possíveis elefantes brancos. Possível não, prováveis, né? Então, certamente. Enfim, só complementando uma coisa que o Leandro estava falando,
falando sobre a questão do direito público, sobre a questão da nossa cobrança como cidadão. Eu acho que o que atrapalha também é que o Brasil ele quer tanto receber a Copa, ele quer tanto ter a Copa aqui no Brasil, ter a oportunidade de assistir aos jogos da Copa, que ele vem deixando passar isso, entendeu? Tá falando do Brasil, o Brasil sempre tá, né? Não é para a Copa, cara. Vamos lá, tá pra ver aqui, vamos deixar passar isso aí. Acho que tem muito disso na nossa falta de cobrança. Em relação aos estádios elefantes brancos, é isso. É praticamente certo que eles vão existir. Primeiro resta saber qual é o México que os lugares, os clubes vão perder para que serão impostos. É verdade que muitos lugares aí não tem condição de sediar, né, esse palco da Copa e até mesmo não vão usar o estádio, então vai ficar lá um estádio abandonado, como a gente está vendo na África do Sul agora, muitos estádios que estão praticamente largados, sem manutenção, sem nada. Cuiabá também, né? Esqueci de citar. Cuiabá também é outro exemplo para complementar. E que fique claro que a gente não tem absolutamente nada contra as regiões do Brasil aqui. Sim. Manaus, Cuiabá, é só questão de o mínimo de inteligência que a gente pede. Tá vendo o futuro, né? O que você já tem exemplos da África do Sul, que teve a Copa agora, que tem muito estádio que está fechado. Você tem exemplo, por exemplo, da Olimpíada de Pequim, né? Que tem muitas arenas que estão fechadas, que não usam. Claro, ninguém aqui é bobo, a gente sabe que tem a questão da herança que a Copa do Mundo pode trazer, o desenvolvimento que o Marcelo citou lá em Manaus. Mas é nosso dinheiro, cara, vão erguer perdoe a expressão que o Marcelo usaria, um puta de um estádio em Manaus, pra nada, cara, pra jogar o São Paulo o São Paulo não, que é difícil disputar a Copa do Brasil, mas pra jogar o Palmeiras numa Copa do Brasil, sabe? Com todo respeito ao Palestra, que é um time enorme. Ou se não leva, né, excursão pra lá pra fazer um amistoso de pré-temporada. Ou então eles podem realizar shows, né, cara? Shows musicais, essas coisas. Vai acabar sobrando pra isso. Cara, mas de novo, com todo respeito a Manaus, mas quando a turnê do Black Eyed Peas, os caras não vão ter a intenção de ir pra Manaus. Só se pagar bem. Me desculpe, se você, amigo ouvinte, está em Manaus, eu gosto demais de você, como gosto de todo brasileiro. Não tenho intenção de criticar Manaus. Acontece que é por isso que o São Paulo é considerado uma metrópole, por isso que o Rio é enfim, sabe? Não tem pra quê, não tem sentido que se pense de uma outra forma. Mas aí que tá, a Copa do Mundo gera muito lucro, certo? Pra quem vai o lucro da Copa do Mundo? Não é pro país sede, não é pra... Se fosse pro país sede, se fosse um lucro, beleza, então vamos fazer o seguinte, a gente faz os estádios e o lucro a gente investe no restante do Brasil, vamos, sei lá, melhoria porque a Copa é do Brasil, não é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, é do país todo. Então, o lucro que se tem, que seja investido na Zona Franca, que seja, que se melhore o metrô de Belo Horizonte, não sei, cara, mas não precisa criar um estádio de futebol para um lugar onde ninguém vai jogar futebol. O mais engraçado é que até em Pernambuco, onde o futebol é tradicional, corre o risco de se ter também um elefante branco, porque lá está sendo construído um quarto estádio. Você tem o Arruda, que é do Santa, a Ilha do Retiro, que é do Sport, e o estádio dos Aflitos, que é do Náutico. Eles vão construir um quarto estádio. Quem vai jogar lá, cara? Sei lá, o Náutico vai largar o Aflitos e ir pra lá? Claro, o Náutico não. Tem informação a respeito disso. Qual time que vai sair do seu estádio? O Guilherme me corrige se eu estiver errado, que vai sair do seu estádio pra pagar aluguel pra jogar no estádio? Claro. Sim, cara. Por mais, sei lá, que o estádio seja 1000 vezes melhor que o seu, mas você não vai querer sair do seu estádio. Não só pela questão do dinheiro, mas pela tradição também e tudo mais. Toda a questão cultural, emocional envolvida, né? Óbvio. O torcedor. Óbvio. O torcedor quer jogar na sua casa. A verdade, querido ouvinte, é que o interessante é que se construam arenas. A verdade é só essa. A questão não é que está aqui em São Paulo, para você que está estudando em São Paulo, não é questão de ajudar o Corinthians. Se o estádio o Morumbi fosse do Corinthians e do São Paulo não tivesse estádio, eu tenho absoluta certeza que o São Paulo ia ganhar um estádio em Itaquera. A questão não é ajudar o Corinthians, é que o interessante é que se construam estádios, é simples. Todos os problemas, todos não, porque temos muitos problemas, mas grande parte dos problemas na questão da realização da Copa são os estádios considerados privados. Quer dizer, o estádio do Inter agora já não se sabe mais, então o que vamos fazer? Sei lá, constrói uma arena lá, sobe, vamos subir. E quando tiver faltando um ano
3. Não considera um limite máximo, aquele limite para botar o último tijolo, aí a licitação fica mais rápido. Aí, gente, é o seguinte, ou faz aqui ou vai transferir para Inglaterra. Ah, não, vamos fazer sim. Libera aí a grana que sai, lógico que sai. E aí sai dinheiro para todo mundo, menos pra gente não sai. Bom, então vamos lá para a parte da abertura da Copa, tão polêmica. Vamos começar com o André primeiro. André, você acha que essa abertura vai para qual cidade? Cara, eu queria muito que viesse para Fortaleza, né? Porque eles estão... Fortaleza agora vai formalizar um pedido oficial para abrir a Copa. Mas, claro, eu acho quase impossível que venha para cá. Mas, mesmo assim, vou torcer. Mas, assim, meu palpite seria Brasília ou Salvador. Não só porque tem belos projetos, mas também porque são cidades historicamente muito importantes. Né? Salvador foi a primeira capital do país, Brasília é a atual capital do país. Então, acho que por esses motivos eu palpite seria uma das duas. E você, Leandro, tem algum palpite aí? É difícil, cara. É difícil. Eu acho que não sai de São Paulo, não. E por todos os motivos que eu já falei. Eu acho que soltar esse lenga-lenga de não temos estádio, onde vai ser, meu Deus, que desespero, porque ainda está em tempo de fazer uma coisa séria. Quando acabar o tempo, alguém vai dizer, não, vai ser em São Paulo, vai ser no Itaquerão e começou. É um abraço. Pra mim não vai sair daqui, não. Se sair de São Paulo, eu acredito que seja no Maracanã. Não acho que... eu torço até por outro lugar, sabe? Salvador seria legal. Brasília eu já não acho por conta daquele negócio do elefante branco, sabe? O palpite do André é válido. Eu acho que o Brasília, se o estádio subir, como parece que vai subir, né? Dinheiro não falta. É um palpite bom porque é a capital do país e tudo mais. Lá está a nossa querida presidente. Mas eu acho que não sai de São Paulo. Se sair, pra mim vai pro Maracanã, que é o maior do Brasil. Mas James e... Ou entre Maracanã e Mineirão. Ali a farra tá grande, então deixa lá mesmo. São Paulo, então, na sua opinião, não tem muita chance, né? Vamos ver se tem como colocar o primeiro tijolo. O problema tá nisso, não tem nem primeiro tijolo. O terreno não tá lá. Tem dutos de combustível que passam por baixo do terreno, ninguém faz nada, ninguém mexe no terreno, não tem movimentação. Isso a gente está em 2011, tem a Copa das Confederações em 2013. Isso. Certo? Quem garante que vai ter alguma coisa? Não vai ter nada. Não tem como ter nada, sabe? Não tem como não ter nada, é meio complicado falar, porque dependendo de quantas pessoas colocam lá, mas sabe, tá tudo caminhando como algo nas coxas. Algo que brasileiro adora fazer. Eu acho uma vergonha, entendeu? Tirando a fase de, tipo, tirando a opinião de São Paulino que sou, né, analisando friamente, até o estádio do Palmeiras dá pra fazer uma Copa legal, bacana lá. Então, o São Paulo tá modernizando o estádio a cada dia, faz alguma obra. Eu acho que por direito, pela história, teria que ser respeitada a história, e o Morumbi é o palco de grandes clássicos, o Morumbi ou o Pacaembu deveriam ser a abertura da Copa. Na minha opinião, Morumbi era o estádio ideal. Eu também acho que se não tiver nada de errado, fique em São Paulo, mas por enquanto eu apostaria em Brasília pela questão de politicagem, questão também de ser um estádio com quase 80 mil lugares, né? São 70 e poucos mil lugares, estádio novo. Agradeço a sua participação mais uma vez no Comunicast, James, e vamos ver, né, o que acontece aí com São Paulo nessa preparação para a Copa, se o André Sanches cai do Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado aí pela participação. Muito obrigado a você. Acho que eu estou aprendendo um pouco com a convivência com o Marcelo Guigoneta a ser um pouco polêmico. Polêmica é o que ele tem de sobra. Além da ironia, né? Mas é isso aí. Queria agradecer a participação do Leandro mais uma vez no Comunicast. E tranquilo, Leandro, que a gente vai discutir esse tema durante muito tempo. Eu que agradeço, Guilherme, a presença, com o primeiro convite, né, óbvio, a presença do James, do André, nosso amigo Marcelo, mesmo de longe, a você, e a todo mundo que escutou esse Comunicast. Se eu ofendi alguém, algum grupo, o pessoal de Manaus, torcida do Palmeiras,
sei lá, qualquer um, me perdoem, é que algumas coisas não dá pra engolir assim a seco. Mas um abraço pra todo mundo, a gente volta outras vezes. André, aí direto de Fortaleza, falando aí também sobre as obras aí no Nordeste, andamento dessas construções. Legal ter essa participação aqui e a gente vai continuar discutindo esse tema em 2012, 2011, 2013 e 2014, né? Então... Claro, é importante salientar que o blog da comunicação não só teve o trabalho de mandar um repórter especial para Manaus, como faz questão de ter um correspondente em Fortaleza, né? A gente tem que ressaltar aí todo o trabalho do blog da comunicação em prol desse comunicast sobre as obras de 2014. Enfim, eu espero que a gente possa fazer outros comunicasts sobre isso, né, já que ainda tem muito tempo. Foi um prazer participar. Um abraço para todos os ouvintes, valeu Guilherme, valeu Leandro, valeu James, um abraço para o terceiro Tremanel, é isso. A gente vai com certeza discutir muito sobre esse assunto que é polêmico, envolve política, envolve dinheiro, envolve o esporte, envolve a sociedade, enfim, envolve tudo. E a gente vai vendo aí o desenrolar dos fatos, vamos ver se os políticos, os dirigentes, os clubes, as federações vão evitar ao máximo de gastar dinheiro público ou gastar só o necessário, que eu acho que não, esse conselho vai entrar por um lado e vai sair pelo outro, mas... É o que você falou, Guilherme, envolve política e envolve dinheiro. Aí eu lavo as minhas mãos, acabou a conversa. Dá muito para esperar muito, mas tem aquele ditado, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Então... vamos acreditar. Mas é isso, a gente está encerrando mais um programa. Qualquer assunto que você quiser conferir lá no blog, é só acessar www.blogdacomunicacal.com.br. Tem muita coisa também relacionada à Copa lá. Provavelmente você vai achar arquivos de anos atrás falando sobre a Copa de 2014, obras. É um assunto que já vem de muito tempo. E a gente vai continuar debatendo nos futuros programas. Um abraço a todos os ouvintes e até a próxima.